Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal 16 Bits. Eu sou o Luiz Gustavo e no dia de hoje nós vamos ver como dockerizar uma aplicação Quarkus. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, seja de crítica ou construtivo, e compartilhe esse vídeo com quem você achar interessante. Então, basicamente, Quarkus ele já vem preparado para ser dockerizado, e caso você sinta necessidade de usar Kubernetes, a única coisa que há que fazer é baixar uma dependência. É assim, Quarkus é Cloud Native, então ele acaba que todo o trabalho de gerar um Dockerfile, colocar os comandos de Docker Run, Docker Build e depois de criar um arquivo de Kubernetes, ele já vem, vamos dizer assim, de graça. Então o que nós vamos fazer com a nossa aplicação Quarkus? Vamos rever esse Dockerfile que já vem criado de base, ou seja, já vem criado quando nós baixamos aquele arquivo de código do code.quarkus.io. Então ele já vem, e aí vamos passar por ele. Gerar também outra coisa importante, gerar uma imagem Docker com JVM e uma imagem Docker Native, tudo bem? Essa imagem Docker Native tem por finalidade ser muito mais rápida em produção, mas leva muito mais tempo para ser gerada. Então vamos comparar esses dois cenários e como vão. Como nossa aplicação a dia de hoje só tem um Hello World, então assim, talvez gerar o Cloud Native nesse ponto não terá muita diferença no startup da aplicação. Mas mesmo assim vamos gerar e vamos comparar tempos também com Spring e com a aplicação base, que foi a primeira aplicação onde só tinha Java. Então é isso. Nesse vídeo nós vamos aprender a ler o arquivo Dockerfile do Quarkus. Caso sentimos a necessidade de fazer alguma alteração, faremos, mas eu creio que não vai ser necessário. E desde aí, a ser um Docker Run, criar a imagem, ou seja, criar a imagem antes, fazer um Docker Run desse container e depois publicar também no nosso repositório, aquele repositório que eu falei no vídeo, não me lembro o número do vídeo, mas eu falei no vídeo passado. Caso sobre algum tempo, para que o vídeo não fique tão longo, vamos executar isso no Katacoda. Por quê? Isso mostra a flexibilidade e o alcance também que temos quando nós podemos publicar uma aplicação em um repositório e aí essa aplicação fica disponível para N pessoas utilizar, ok? Então agora é hora de código, é hora de fazer um git clone do projeto caso você não tenha, ou caso você tenha, é hora de fazer um git pull caso tenha alguma alteração ou algum arquivo adicionado, e vamos codificar juntos, tudo bem? Então agora é hora de hands-on e let's do this! Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Então seguindo com o nosso exemplo, agora vamos falar sobre Quarkus. Aqui no repositório Docker Hub, no 16 bits, só temos o Spring por enquanto. Então a ideia agora é construir uma imagem baseada em JVM, um Docker normal, e depois construir um Docker chamado Docker Native. Caso você tenha dúvida sobre como construir, como criar o seu arquivo Dockerfile, eu não vou passar por aqui. Você pode, na verdade, quando você começa com Quarkus, baixando um projeto do repositório, esse arquivo ele já está disponível no seu projeto, ou seja, você não precisa criá-lo, ele já vem por padrão dentro do seu repositório. Então, para iniciar esse projeto e fazer a imagem, eu recomendo utilizar o que está no readme.md do projeto, que nós vamos fazer juntos aqui. Então vamos ver. Antes de fazer a imagem também, o Docker precisa estar habilitado, está executando. Então vamos ver aqui imagens, qual imagens que temos de 16 bits. Temos só a imagem do Spring que foi criada anteriormente. Então agora
Vamos ver qual pasta que nós estamos, a pasta Quarkus, e vamos seguir este readme.py. Então vamos, esse aqui está copiando outra coisa. Deveria me copiar. Não me deixa copiar? Tudo bem, não tem problema. Vamos copiar aqui do outro modo, que é esse modo mais bytecode. Não? Então vamos aqui. Esse MVN W é o wrapper do Maven. Se você tiver um Maven, pode utilizar. Eu utilizando isso também não tem problema nenhum. O package, como eu disse anteriormente, ele compila a aplicação, faz a etapa do teste e gera o artefato. E esse artefato será o artefato que será utilizado para o Docker. Será empacotado no Docker. Como eu disse anteriormente, a gente temos nosso ambiente local para desenvolvimento e aí nós temos que ter Maven, Git e assim por diante. No caso de trabalhando com o Docker, nós não precisamos, ou seja, no ambiente de execução não precisa de nada disso. Bem, temos o artefato gerado, então vamos listar esse artefato aqui com o comando ls-l target, ver que nós temos um artefato gerado 34, agora 35, ok? Tudo bem. Copiamos este daqui, eu troquei o nome para Quarkus Hello World, porque é o nome que vem por padrão como uma sugestão do próprio Quarkus, é esse Quarkus Hello World JVM, então eu só troquei a inicial e umas coisinhas mais. E aqui fazemos assim, e apertamos o Enter, e a imagem será construída. A imagem não levará muito tempo para ser construída, é muito rápido. E agora temos uma imagem, vamos fazer um clear aqui, e correr o comando 16 bits. Então temos uma imagem que é para Spring, outra imagem agora é para Quarkus, e para executar a imagem podemos vamos copiar o comando que é melhor, que é o docker run, novamente, e passando qual versão que nós queremos, que é a versão 001. Então vamos aqui clicar no Enter, e a aplicação vai subir. Demorou 2,79 segundos, e para fazer um teste, nós podemos vir aqui, vamos colocar um nome Leia, por exemplo, e nós temos uma mensagem Hello World para Leia dentro de um Docker. Tudo bem? Essa é muito rápido para fazer porque a parte de configuração é muito reduzida. Então nós temos uma imagem aqui que sendo executada, que é a imagem do Quarkus. E aqui temos as imagens que eu tenho no meu ambiente local, na minha máquina, na verdade. Tudo bem? Então agora podemos fechar aqui. Também podemos parar o Quarkus, porque não faz diferença ter o Quarkus agora rodando, porque ele já faz o que deveria ser feito. Se viemos aqui outra vez e tentamos executar, vai falar que não encontrou porque a aplicação agora está parada. Lembre-se que aqui há a necessidade de expor a porta se você queira que a aplicação fique disponível externamente, ou seja, para outro sistema ou para uma pessoa utilizá-la. Tá legal? Então essa parte do Docker com Quarkus é muito simples e direta. Vamos para o Native. Como eu havia dito, o Native ele tem alguns passos a mais. Tá? O arquivo ele também é um arquivo diferente. Vou fazer um compare desses dois aqui. Ele é um pouco diferente. Essa versão do JVM e essa versão do Docker Native. Então você vê que tem algumas coisas diferentes. E a grande vantagem, quando você está utilizando um Native, pelo que eu vi, pelo que eu testei, é uma imagem reduzida do seu Docker. Quando eu falo reduzida, é bem reduzida. Aqui nós temos, vou listar de novo aqui, depois eu vou fazer novamente, mas assim, do Docker normal, com Quarkus, para um Spring normal, temos essa diferença, que chega a 90 megas. Posteriormente, vou fazer essa mesma comparação com a imagem nativa. Lembrando que
Caso você tenha um ambiente que você está montando um container ou construindo um container, na verdade construindo a cada momento, e você precisa desse container em desenvolvimento muito rápido, eu não aconselho utilizar Docker Native, por questões de performance de máquina, aumentar a memória do Docker para que você tenha uma imagem do Docker Native funcionando. E para ser gerada também, eu tive que fazer aqui uma alteração no meu Docker local na questão de memória. Porque geralmente o Docker vem aqui com recurso com 2 GB e eu tive que aumentar para 6 para evitar out of memory. Então agora, e caso você queira também mais informação, você pode vir no próprio site da GraalVM, por exemplo, e começar a entender como funciona. Eu pretendo fazer um vídeo explicando como funciona a GraalVM e também como funciona a Native Language, por exemplo, e caso você queira outra alternativa, também é possível. E no site do Quarkus, também ele faz um bom overview e tudo que eu tirei do que eu precisei foi deste site. Então vamos lá. Agora vamos aqui para o projeto e obter do projeto RIS. Aqui, por padrão, eu vou ver se eu tenho já meu Java Home configurado. Vamos ver aqui. Java Home não tenho. Deveria. Deveria. Acho que eu tenho JDK configurado só. Não? Vamos ver, JDK Home. Bem, não tem problema. Então vamos colocar ele aqui. Não vou colocar ele no PF agora, porque não tem necessidade. E vou exportar também o GraalVM, que é obrigatório caso você queira trabalhar com uma imagem native. E fazer um package. A gente pode fazer esse direto. Eu vou excluir esse aqui, porque esse aqui não faz diferença ter. O que importa é esse daqui. Por quê? Aqui eu estou falando para ele. Me construa uma imagem, um artefato native para esse projeto. E isso vai demandar uma requisição para o nosso Docker aqui. Tá? Caso demore a parte de execução, eu paro o vídeo e faço um recorte. Por fim, a gerado e demorou simples 9 minutos. Ou seja, um artefato demorou 9 minutos para ser gerado. Ou seja, demora, caso você tenha pressa, não opte por esse caminho, opte pelo JVM. Mas, caso você queira um jar, um deployável com menos espaço, que tenha um maior tempo, um menor tempo de início, ou seja, um maior tempo de resposta, use esse caminho. Ou seja, aqui, ao usar 3.1 GB, eu poderia, na verdade, então, sabendo mais ou menos como que vai esse tamanho, fazer uma modificação no meu Docker. Eu poderia fazer, mas não vou fazer agora. Faço depois. E, já que nós temos isso, ou seja, todo esse processo aqui que começou aqui, scanning e tudo mais, se deu aqui. Então, fazemos um clear, copiamos, temos aqui nosso executável, que é um pouco diferente, ele cria uma pasta para ele, mas isso são detalhes internos que eu não vou entrar agora. Então, vamos aqui, vamos no README file, e uma vez nós temos aqui, nós vamos construir a imagem. Então, a imagem será construída com esse nome, 16 bits, Hello World Native 1.0. Então vamos fazer isso, copiar o comando e Enter. A geração não vai demorar tanto, ela é muito rápida. Tá? Então já temos aqui e, como eu havia dito, vamos comparar o tamanho das imagens que foram geradas. São 16 bits. Aqui, uma utilizando Native. Esse nome não está muito bom. Deixa eu trocar o nome aqui. Vamos fazer o seguinte: Docker RMI. Esse daqui, vamos fazer assim. Remover essa imagem e colocar que esse será Quarkus Hello World. Quarkus Hello World Native. E aqui, ok, estupendo.
Estupendo. Então, copiamos esse daqui e vemos aqui e geramos a imagem com o nome correto. Clear, e fazemos um docker image ls 16 bits. Sem grep não funciona. Grep. E aqui temos a imagem. Então a imagem ela tem um tamanho muito menor e para executar, vamos executar aqui e ver quanto tempo demora para executar essa imagem. No caso do JVM, se não me engano, demorou 2 segundos ou 3. Vamos ver quanto demora essa daqui. Essa demorou incrivelmente 0,031 segundos, ou seja, como se fosse algo muito instantâneo. É muito rápido. E para o teste é a mesma coisa. Temos o mesmo endpoint, ou seja, agora não é Leia. Vamos colocar aqui seja look. E aí temos a mensagem. Então essa é a questão quando se cria com Docker Image, ou seja, vai ser mais rápido para iniciar, porque essa imagem levará só o que é necessário, só de biblioteca que é necessário para ela ser executada. Não vai levar nenhuma biblioteca a mais, nem nada. Só o que é necessário para ela. Então agora, a gente pode fazer outra vez aqui, que eu vou fazer um push dessa imagem. Tudo bem? Docker push. Eu vou fazer essa daqui, Docker native. A versão 0.0.1. Então ele vai fazer uma publicação no repositório do 16 bits, no repositório Docker. Então vamos lá, aqui que eu digo nesse repositório que antes só havia Spring, depois de publicar essa imagem, terá também a imagem Docker. Pronto, publicou a nativa e agora depois da nativa eu vou publicar a versão JVM. Então agora, atualizando a página, temos uma versão Quarkus também. Legal? Então agora vamos fazer um Docker push para essa versão native e JVM. JVM 001. E aí ele vai fazer todo o processo que tem que ser feito. Então, como eu já havia de outro, então ele não precisa fazer outra vez, ou seja, não vai fazer um overhead do que já tem, ou seja, override. Então, sendo pushing da imagem. E um pouco mais. Um pouco mais. Ok. Vai gerar a imagem lá no repositório. Ok, imagem gerada. Agora vamos vir aqui. E aqui está. Então temos as versões aqui. Futuramente, caso queira alterar a versão do native, ou seja, a tag que usa, que vai para 01, e o tamanho ele fica muito reduzido. É absurdo o quanto que é o tamanho. Comparado com o Spring, por exemplo, se vamos ver o Spring quanto que é, ou seja, 4 vezes e meia mais de tamanho. É muita diferença. Tudo bem? Então é isso que eu queria mostrar hoje de Quarkus, que na verdade, seguindo o que tem o projeto, já se pode fazer a imagem de maneira simples. Não precisa criar Dockerfile, já vem tudo com ele. E futuramente eu vou mostrar sobre o Kubernetes, e também o Kubernetes ele também tem uma coisa muito boa. Ele gera para a gente o YAML file e pouco tem que fazer, sabe? É muito pouco. Então basicamente era isso. Então o que eu queria mostrar para vocês hoje em relação a Quarkus é isso. Eu gosto muito de Quarkus por ele ser cloud-based, ou seja, está preparado para questões de Docker, Kubernetes,
configuração e deixa a vida do desenvolvedor muito mais fácil. Então é isso, gente. Um grande abraço. Não se esqueça de deixar um joinha, um like e compartilhar o vídeo caso você ache interessante. Um abraço, tchau, tchau.